E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante. Como ter bons hábitos. Você gostaria de ter bons hábitos? E você sabia que Jesus era um homem de bons hábitos? Ele era um homem que foi muito bom. Muitos amavam ele. Ele não tinha nenhum vício. Jesus não teve nenhum vício. Ele tinha hábitos bons. Por exemplo, um hábito de orar todos os dias. Um hábito de ir para a sinagoga, né, que é a igreja. Ele era bondoso para com as pessoas, ele não era ruim ou rude com os outros. E às vezes nós podemos ser rudes com os outros, nós podemos ter alguns comportamentos errados. Mas eu entendo que Deus, ele nos chamou para demonstrar aos outros Jesus através das nossas atitudes, através do nosso estilo de vida. Nós somos chamados para expressar o reino de Deus. Você acredita nisso? Porque às vezes eu vejo as pessoas pensando, se eu for para a igreja no domingo, eu estou bem com Deus. Mas não é isso que Deus chamou você para fazer. Jesus, ele não chamou você somente para estar vindo para a igreja nos domingos. Para você ser cristão não é somente estar vindo para a igreja, mas ser cristão é viver uma vida onde você expressa Jesus onde quer que você vá. Jesus, ele precisa ser visto na sua vida. Amém? E eu quero explorar isso com você, porque às vezes quando nós nascemos de novo, nós ainda temos alguns hábitos que nós trazemos de nossas famílias, alguns hábitos errados, né? E nós temos que explorar isso e descobrir como que eu posso mudar isso na minha vida, né? E para começar esse assunto, eu quero explicar para você o que é um hábito. Um hábito é um comportamento automático da nossa estrutura física e psíquica. Ou seja, não precisamos pensar para fazer algo. É algo que já está instalado e programado dentro de nós. E por que nós fazemos isso? É porque é uma forma... Por que é hábito? Eu acredito que Deus criou a gente com hábitos. Porque isso economiza energia no nosso cérebro. Imagina que você tivesse que pensar como que é que faz para andar. Imagina... Todo dia, primeiro passo, depois o segundo passo. Imagina, você tivesse que pensar. Você não precisa pensar para andar. Isso é um hábito. O que isso significa? Você economiza energia. Quando você começa a dirigir, no começo você precisa ficar pensando. Primeiro, qual marcha que eu tenho que entrar? Eu deveria parar, ou deveria começar, e é sempre muita coisa que a gente tem que estar pensando. Mas agora eu não penso mais para dirigir. Agora eu consigo falar com os outros do meu lado, mas no começo você tem que prestar muita atenção para aquilo que você está fazendo. Você entende o que eu estou falando? Isso tudo para que você possa entender que o hábito, ele economiza energia. Mas o problema então começa quando esses hábitos são errados ou são vícios. E como você não precisa pensar antes de fazer, esses hábitos eles se tornam aceitáveis. Esses hábitos eles começam a acontecer automaticamente e nós não prestamos atenção nele. E é por isso que às vezes os vícios podem tomar conta da sua vida e pode destruir sua vida. E é por isso que é muito importante que você entenda o que é isso. E Paulo disse ali no 2 Coríntios verso 10, capítulo 4 e 5, ele fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida livre desse cativeiro, né? Às vezes nós vivemos essa vida de cativeiro. Nós temos medo de muitas e tantas coisas. E Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava explicando o que é uma fortaleza. Fortaleza é o quê? É uma prisão. E às vezes nós estamos aprisionados. E nós não sabemos como fazer as coisas. Nós temos medos de encarar as coisas. E temos
tantos pensamentos que nos prendem, tantos conceitos, tantas ideias que nos aprisionam. Nós precisamos ser libertos disso. E esses hábitos, eles indicam quem habita em nós. E se somos templo do Espírito Santo, como está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês? Ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Você é templo do Espírito Santo. Você sabia disso? Você sabia disso? O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então precisamos revelar através dos nossos hábitos quem habita em nós. A palavra hábito e habitar não vem do latim e fala de habitar, morada ou possuir. E João, quando ele escreveu o seu evangelho, está lá em 1 João, capítulo 14. 1 João, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio para morar aqui nessa terra, ele veio para habitar aqui nessa terra. Então Deus se tornou homem para morar na terra. E porque ele habitou entre nós, Jesus viveu como nós. Ele teve vários hábitos. E ele também nos ensinou que é possível mudar padrões mentais, é possível mudar o automatismo, é possível fazer as coisas diferentes. E hoje eu quero ensinar para vocês como que a gente faz para mudar essa construção do cérebro, né? E hoje eu quero falar sobre 5 pilares que falam de como mudar os seus hábitos e os seus vícios. Eu acredito que se você começar a colocar isso em prática, você vai conseguir vencer esse hábito que está te aprisionando. O primeiro hábito, o primeiro pilar: hábitos e vícios são formados por amores. Repete depois de mim: é formados por amores. Os nossos hábitos revelam os nossos amores. Então, a matéria-prima dos hábitos é o amor. Por exemplo, se eu amo algo, talvez eu tenha o hábito de fazer aquilo sem pensar muito naquilo. Por exemplo, algumas pessoas, elas gostam de se exercitar, né? Então eles simplesmente fazem isso e eles não pensam muito sobre isso. E tem pessoas aqui que eles amam assistir futebol. Tem alguém aqui que gosta que torce para algum time e você não pensa muito para ver seu futebol. Você simplesmente gasta aquele tempo ali e você não está muito preocupado. É 2 horas ali na frente da sua televisão e talvez a sua esposa está ali falando para você: você não vai me ajudar na casa? Não, agora é a hora do meu time. Mas tem pessoas como eu que ama comer um chocolate, um doce depois da comida, e você não pensa 2 vezes para fazer isso. Você simplesmente faz. Depois da comida você já pega um doce ali e já faz alguma coisa. Então, os amores que formam esse hábito. Por exemplo, eu amava beber refrigerante, como Coca. E agora, porque agora eu entendi que isso não faz bem para a saúde, eu amo a mim mesmo, eu amo o meu corpo, eu parei de beber. Eu não bebo isso mais, porque eu sei que isso não é bom para minha saúde, e porque eu amo a mim mesmo, eu parei de fazer. E nós paramos de pecar e começamos a obedecer, porque um novo amor invade a nossa vida. E é por isso que muitos de vocês, quando vocês começaram a andar com Jesus, vocês pararam de fazer muita coisa na sua vida. Por quê? Porque você entendeu que Deus, ele te comprou, e você ama ele, e ele te ama, e você quer fazer o melhor que você tem para ele. Então nós paramos de pecar quando nós entendemos essa verdade, né? E a coisa melhor é que nós trocamos os vícios por hábitos bons quando nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, e nós, assim como Ele nos chamou para amar, se Ele é primeiro na nossa vida, nós ajustamos as nossas vidas de acordo com Ele. Lá no livro de Mateus, capítulo 22, verso 36, diz assim: amar a Deus
Só mais Deus acima das coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nós reposicionamos os amores e mudamos o vício e o amor mal posicionado. Então, se nós reposicionamos os amores e mudamos, nós possamos tirar os vícios. Por que é os vícios? Os vícios é quando os amores na sua vida estão no lugar errado. Quando nós vemos a história de uma pérola de grande valor ali no livro de Mateus, capítulo 13, verso 45, nós vendemos tudo aquilo que achamos que era precioso para comprar algo que nós entendemos que é mais precioso. Então, como que nós mudamos um hábito? É achar algo que tem valor ainda maior e nós começamos a amar aquilo. Então, esse é o primeiro pilar. Então, se você fizer dessa forma, você não vai sofrer muito. Porque às vezes também nós temos que fazer o segundo passo. Então, o segundo material, ou pilar, que o nosso cérebro usa para criar hábitos, são angústias. Às vezes nós temos alguns hábitos porque nós estamos em angústia, né? O medo de perder algo nos faz mudar. Então, muitos dos nossos comportamentos automáticos, dos nossos hábitos e vícios, eles são resultado das nossas angústias que tivemos ao longo da vida. Às vezes eles são traumas, feridas ou experiências ruins. Por exemplo, se eu tenho um trauma de rejeição, talvez eu tenha um vício de validação. Então, se eu sinto que eu fui rejeitado, eu estou sempre atrás de alguém para me amar, para cuidar de mim, para falar, olha, eu sempre estou perguntando para a pessoa, você me ama? Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Então, porque tem esse trauma de rejeição, né? E você está sempre buscando por uma validação. Então, quando tem algo faltando e você tem essa angústia de não ter aquilo, isso pode criar um trauma, e esse trauma pode criar um hábito. Então, talvez você vai fazer, eu nunca vou passar por isso depois. E você começa a criar, pensar aquilo e condicionar a sua vida para que isso nunca mais aconteça com você. Por exemplo, as pessoas que passam fome, às vezes eles possam começar a comer demais ou estar sempre pensando sobre comida. Vícios como cigarro, bebidas, drogas ou pornografia geralmente entra na vida de pessoas por causa de eles estão tentando fugir de um outro sofrimento. E eu tenho trabalhado com as pessoas e porque eles nunca tiveram o amor da sua mãe, eles começaram a entrar em pornografia porque eles sofriam muito na sua infância. Eles não sabiam como lidar com a dor. Eles começaram a beber, começaram a fumar. E esse vício foi uma maneira que ele achou de sair daquela dor, né? Aquele momento de angústia. Então, os médicos que trabalham com pessoas, isso aqui é uma pesquisa, que querem parar de fumar, dizem que 80% dos fumantes querem parar. E 50% já tentaram, já fizeram várias tentativas. E se você quiser parar de fumar, e se você for por algum médico, algum aconselhamento, eles vão te dar esse tratamento aqui. Eles vão tentar te ajudar a enxergar aquilo que você está perdendo. Você está gastando muito dinheiro, a sua saúde está deteriorando, eles vão tentar te mostrar o que você está perdendo. E depois, se você ama você mesmo, o que você vai fazer? Você vai parar de fumar. Mas algumas pessoas, eles não param. Eu estava escutando um médico. Ele falou, eu vi uma pessoa que chegou em mim aqui pedindo ajuda, e eu mostrei todas as listas, os problemas, e eles falaram para mim, eu concordo com você, mas eu não consigo parar. Mas depois, alguns meses depois, essa pessoa veio e me falou, eu parei. E eu perguntei para eles, você parou? Por quê? O que aconteceu? Então eu estava em casa e eu comecei a sentir muita dor no meu coração. Eu chamei a ambulância. E o doutor falou pra mim no hospital, e ele falou, se você fuma, então eu vou te falar agora, se você não parar de fumar, você vai morrer. Então aí eu parei de fumar, eu não fumo mais, porque agora eu tô com medo de perder a minha vida. E por causa da angústia que a pessoa tá sofrendo, o medo de perder a vida, eles param de fumar. Mas Deus também, ele usa isso nas nossas vidas, você sabia disso?
Tem uma coisa que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas, para ter mudança. E Deus, Ele usa algo chamado arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento simplesmente um lugar onde você entra num momento de muita angústia e você reconhece que você está machucando a Deus e sua vida está tão torta, tão errada, e por causa disso você não consegue ter um relacionamento com Deus. E ali você arrepende dos seus pecados, porque você reconhece a sujeira que você vive e você arrepende. E arrependimento é uma angústia, é uma tristeza que nos muda e que transforma. Então, se você quer mudar, destruir vícios e construir hábitos que vai precisar usar a sua angústia, você vai precisar usar a angústia a seu favor. Você vai precisar sentir a dor de perder algo, mesmo que aquilo que é você, a angústia de perder a presença de Deus na sua vida, o medo de perder a plenitude de vida na vida de Deus por causa de um vício ou algum comportamento. Essa angústia, ela pode te mover. E talvez por causa da pornografia, você está quase perdendo o seu casamento, você está perdendo a sua saúde, você está perdendo o seu propósito, você está perdendo. E essa angústia você vai precisar usar para a glória de Deus. Você vai precisar usar a angústia para mudar o seu querer, para fazer o querer de Deus. Se você quiser mudar alguma coisa, algum vício, você vai precisar usar a angústia. Você vai ter que reconhecer o tanto aquilo está te machucando, está fazendo mal para você. Preste atenção agora, nós como seres humanos, nós somos especialistas em engolir a angústia. Nós passamos por cima, nós ignoramos, nós nos distraímos quando nós sentimos a angústia. Nós vamos às vezes para um prato de comida, para um doce, nós planejamos uma viagem, ou talvez nós vamos para o nosso celular. Isso é uma maneira muito fácil de nos distrair da angústia, sem deixar que essa angústia ela cumpra o seu propósito. Às vezes nós precisamos simplesmente deixar o celular de lado, gente. Nós precisamos deixar a angústia tomar lugar e orar pelos pecados que nós estamos cometendo contra nós mesmos, contra Deus, contra nossas famílias. Nós precisamos nos arrepender. Ali no jardim de Getsemane, diante daquele momento de eminência crucificação, Jesus disse o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, ele entrou num lugar de angústia. E a angústia, ela é necessária. Nós sentimos pressados e o azeite que está dentro de nós, ele precisa ser extraído por meio da angústia. Você sabia que Getsemane significa óleo prensado, azeite prensado? Aquele jardim que Jesus estava ali antes de ser preso, né, por crucificação, era um jardim onde tinha muitas pés de olivas, e era um lugar ali onde eles preparavam, eles prensavam as olivas, né, para fazer azeite. E às vezes Deus, ele precisa nos prensar, porque ele precisa extrair algo bom de nós. Então esse processo de arrependimento, esse processo de angústia é muito importante. Então se eu preciso mudar, se eu quero mudar, eu preciso amar a mim mesmo, eu preciso odiar as coisas ruins da minha vida. Amém? O terceiro pilar, o terceiro material, o pilar da construção de vícios e dos hábitos nas nossas vidas são atributos. O que é atributos? Atributos são aquilo que nós recebemos, as bagagens que nós carregamos. Então, muitas das coisas que nós carregamos, nossos hábitos, são bagagem que recebemos nas nossas infâncias ou geneticamente transferidos. Muitas das nossas bagagens que recebemos na infância não é da nossa escolha. Nós não queremos ou não escolhemos fazer algo de uma certa maneira. Muitos dos nossos hábitos são atributos que foram enxertados dentro de nós. Eu não estou querendo falar isso para que você se vitimize, tá? Mas eu quero que nós tomamos responsabilidade por conta dessa bagagem. Nós não escolhemos aquilo que recebemos, mas nós podemos escolher aquilo que vamos fazer com aquilo. Amém? Vamos falar isso juntos? Nós não escolhemos
o que recebemos, mas nós podemos escolher o que vamos fazer com o que recebemos. Amém? Nós podemos escolher o que vamos fazer. Então eu vou te dar um exemplo. Na minha casa, o meu pai, ele era um homem muito depressivo. Quando as coisas não estavam bom com ele, e que ele ficava muito lá no quarto. Ele se escondia no quarto. E eu percebia que às vezes quando eu não estava bem, eu tentava me esconder também. Mas agora eu entendo isso. E agora eu não dou espaço para esse hábito na minha vida mais, porque eu sei que esse hábito não é bom. Eu preciso conversar, eu preciso estar perto das pessoas, eu preciso receber um amor, eu preciso dar amor. Mas às vezes nós aprendemos esses comportamentos por conta dos nossos familiares e nós precisamos mudar isso nas nossas vidas. Então, dos nossos pais nós podemos herdar traços genéticos ou talvez uma predisposição a hábitos ruins. Isso se chama de epigenética. E eu quero te falar algo. Hoje a ciência ela fala que nós podemos mudar isso. Mas a Bíblia ela sempre disse isso. A Bíblia sempre disse que a genética não é o nosso destino. Porque nós temos um novo sangue nas nossas veias. Hoje nós tivemos a ceia do Senhor. Jesus ele veio para mudar as nossas vidas. Amém? Então nós podemos nos transformar ou mudar porque nós temos algo melhor. Porque nós temos uma herança que vem de Cristo. Jesus ele nos deu todos os atributos que nós precisamos para mudar qualquer outro hábito e destruir qualquer vício. Nós somos nova criatura. Está ali no 2 Coríntios 5,17. Fala que nós somos filhos de Deus. E lá em João 12,13 diz que somos filhos de Deus. Então, para eliminar os atributos errados, eu preciso entender a minha história, o meu passado. Como eu disse, o meu pai ele era muito depressivo, então eu preciso olhar para trás e ver, nossa, eu tenho esse traço, esse atributo na minha família. Às vezes na sua família tem muita raiva, às vezes na tua família tem muitos comportamentos que não são bons e você está fazendo o mesmo que os seus pais faziam e você precisa se avaliar. Então, do mesmo jeito, quando nós começamos a entender essas coisas, nós precisamos procurar mudar. E nós precisamos transformar isso pelos atributos que recebemos de Jesus. Então nós precisamos começar a andar e fazer as coisas como Jesus iria andar e fazer essas coisas. Nós fomos chamados para trazer então o reino de Deus aqui. Então fala isso para a pessoa do seu lado. Fala isso, você foi chamado para trazer o reino de Deus neste lugar. Amém? Para essa cidade. Não somente para você mesmo, mas para as pessoas que estão à sua volta. Vamos para o quarto ingrediente ou pilar que o meu cérebro usa para criar hábitos e vícios. A outra coisa é rotina. O que é a rotina? Porque um hábito tem um triade. Um hábito é uma fórmula que, por exemplo, quando eu vejo fala assim, quando eu vejo um sinal, farei a rotina para obter uma recompensa. Vocês estão me acompanhando? Então vamos ver essa foto. Primeira foto. Então só essa. Só essa aqui, tá? Então nós vemos aqui o sinal. Você vê que esse rapaz ele está um pouco ele não está muito feliz com a vida. Ele está precisando de um pouco de se acalmar um pouco. O que ele faz? Ele vai para a rotina, que é beber álcool ou qualquer outro vício. Não precisa. Esse aqui foi só o que eu achei, mas pode ser bebida, pode ser jogos, pode ser seu celular, pode ser pornografia, pode ser qualquer vício, pode ser cigarros. Então você que está se sentindo mal, ou se sentindo que você precisa fazer algo,
E você vai para o seu vício e você se sente melhor e daí você tem a recompensa. Então quando você tem o mesmo problema de novo, o que você faz? Você repete o ciclo. Então isso começa a se tornar algo automático e toda vez que você sente um sentimento, você tem um sinal, você vai para o seu vício. E isso se torna um hábito. E você agora não começa a pensar mais para fazer isso. Por favor, não tira foto. A próxima. Mas é isso que eles ensinam no Alcoólicos Anônimos. Então, normalmente você tem um sentimento, tem um sinal, tem algo que não é bom. Mas ao invés de ir para o seu vício, você vai para onde? Você vai para um amigo. E você vai conversar com seu amigo. E o que você vai receber? Uma recompensa. Você vai sentir a mesma recompensa. Então, como cristãos, você tem muitos amigos para quando você está sentindo, né, baixo. Você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode ir para um irmão na igreja, você pode mudar a rotina. Ao invés de ir para aquilo que é errado na sua vida, você vai para a coisa que é boa na sua vida. E às vezes, quando o vício, quando o hábito é muito forte, é claro que você vai precisar de uma ajuda mais forte, porque é algo que você está batalhando contra, né? Então você vai ter que receber oração, você vai ter que precisar de alguém acompanhando você. Você pode tirar a foto agora. Mas nós somos feitos para ter um hábito, uma rotina. E quando nossa rotina está errada, nós continuamente repetimos a rotina errada. Então, se você não tiver uma rotina diferente para substituir a errada, você vai sempre repetir a errada, porque já está instalada em você. Então, a rotina ela é algo tão importante que Deus, ele é um Deus de rotina. Pense um pouco. Quando Deus criou essa terra, quantos dias foi? Quantos dias que ele levou para criar? 6 dias. E no sétimo ele descansou. Então nós temos um hábito. Então todos os dias das semanas nós temos algo para fazer. E eu tenho a minha rotina. É fácil para mim seguir a minha semana. Deus ele criou uma rotina semanal de 7 dias. E nós podemos priorizar a divisão de manhã, da tarde e da noite. E se você for olhar para o Velho Testamento, Deus ele ordenou alguns festivais, algumas celebrações. Temos a Páscoa, temos as festas dos tabernáculos, né? Temos algumas festas que tinham que ser repetidas todos o ano. E através dessas festas, dessas celebrações, as pessoas vinham a entender o desejo de Deus para suas vidas. Então, nós precisamos ser mais como o nosso Criador, né? Temos que ter hábitos, temos que ter coisas boas, temos que ter uma rotina alinhada com a rotina de Deus, divina de Deus, né? E esses hábitos bons, eles vão destruir os seus vícios, né? Então por isso temos que ser responsáveis pelas nossas rotinas. Eu quero te dar uma dica para você mudar uma rotina, destruir uma rotina para criar outra rotina. Você tem que linkar essas duas rotinas juntas. Então, como você vê na foto, o rapaz ele sentiu um sentimento ruim, ele ia para bebida. E agora ele substituiu a bebida por um outro hábito, mas é linkado do mesmo jeito. Vamos supor um outro exemplo. Se você tem que ler sua Bíblia todos os dias, nós sempre falamos para as pessoas ler sua Bíblia na parte da manhã. Mas às vezes a sua rotina ou aquilo que você faz nas partes da manhã, talvez você acorda de manhã e vai direto para o seu celular. Muitas pessoas fazem isso. Então, se você quiser quebrar essa rotina, o que você tem que fazer? Minha sugestão: coloca o seu telefone longe de você e coloca sua Bíblia muito perto de você. Então, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você vê, a sua Bíblia. Vou ler minha Bíblia. E daí você vai se sentir feliz, porque você vai estar cumprindo um compromisso que você fez com Deus. Você vai estar investindo o seu tempo com a Bíblia. E daí você vai começar a construir uma nova rotina.
como eu te dei nesse exemplo, se você antes mexia no celular de manhã, agora vai se tornar a Bíblia. Então eu só te dando um exemplo bem fácil aí de entender. Então, o primeiro pilar que eu falei é os amores. Fala comigo. Os amores, as angústias, o segundo, atributos, o terceiro, e o quarto, rotina. Agora vamos para o último. O quinto, o elemento mais poderoso da criação e da mudança dos hábitos é o ambiente. Fala comigo, ambiente. Então nada forma tanto hábito, nada destrói tanto o vício como o ambiente, gente. Só para que vocês entendam, nós não somos tão livres como achamos que somos do ambiente. Por exemplo, imagine você estiver num lugar que é até 40 graus e não tem nenhum ar-condicionado. Você acha que você tem uma escolha de não suar? Você vai falar, não, eu me recuso a suar. Não, hoje eu não quero suar. Hoje eu não quero ter o hábito de suar. Você pode fazer isso? Claro que não, é impossível. Você vai suar. Você está num lugar muito quente, que tem 40 graus, então você não pode escolher a reação do seu corpo, né? Você é escravo daquele ambiente. Então, os nossos hábitos, ele gera os nossos hábitos. Deixa eu te mostrar na Bíblia, através dos evangelhos, a importância do ambiente. Porque a coisa mais importante que Deus nos deu não foi somente uma mensagem, mas Ele nos deu um ambiente. E através do sangue de Jesus, no dia que Ele morreu ali na cruz, o véu se rasgou no templo. E o que começou? Nós agora temos acesso livre para os santos dos santos. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote para fazer isso por nós. Amém? Então, o Evangelho, ele nos permite acessar um ambiente novo, e nesse ambiente novo, somos transformados de glória em glória. Vamos ali para 2 Coríntios 13:18, diz o seguinte: e todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. O nosso cérebro foi feito para contemplar. Esse foi o desenho de Deus. Dentro dos nossos cérebros temos alguns neurônios chamados neurônios espelho. E eles são exatamente para imitar aquilo que ele vê. Ele pode imitar o ambiente que está à sua volta. Por exemplo, se eu começar a bocejar aqui, o que vai acontecer? Nós todos vamos começar a bocejar. Você já prestou atenção que quando você está dando comida para o seu bebê, se você, mãe, abre a sua boca, o seu bebê também vai abrir a boca dele. Você faz o movimento e daqui a pouco ele abre a boca também. Por quê? Deus nos fez dessa maneira, gente. Então, mas nós precisamos usar isso para o nosso benefício, não para a nossa destruição. Por exemplo, lá em Salmo, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Abençoado aquele que sempre busca a Deus. Você pode estar lendo todo o Salmo, eu não vou ler todo o Salmo aqui, mas quando você é plantado do lado das águas, você vai frutificar. E eu quero te dar um conselho. Por favor, preste atenção a essa frase. Os conselhos que seguimos determinam os caminhos que andamos. Então, os caminhos que andamos determinam as mesas que sentamos. E as mesas que sentamos nos transformam em quem nós somos. Então a pessoa que você caminha junto vai te tornar quem você é. Você vai se tornar naquela pessoa. Então, se isso
Por isso, se quisermos ser felizes, precisamos ter prazer no lugar de meditação, na exposição ao ambiente do Senhor, e sermos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E é por isso que é muito importante estar vindo para a igreja, estar vindo para o culto, porque fazendo isso online, gente, não é a mesma coisa. Se você acha que a sua vida vai crescer, sua fé vai crescer assistindo um vídeo sobre a igreja, isso não vai crescer a sua fé. Para crescer, você tem que estar junto com os irmãos, vocês têm que estar vendo esse ambiente, você tem que estar vendo o pastor levantando a sua mão, você vai ter que ver a banda, o grupo de louvor louvando a Deus, você vai ter que ver as pessoas fazendo algo de uma maneira que glorifica a Deus, e daqui a pouco você começa a imitar aquilo. E o que você sente quando você sai desse lugar? Você se sente bem? Mas você tem que continuamente estar vindo todo domingo. Você tem que estar indo para as reuniões de célula toda semana. Se você se enche dessa presença de Deus somente uma vez por semana, você vai crescer, mas vai ser muito devagar. Mas quanto mais da presença você tem, quanto mais você está perto de pessoas que têm a presença de Deus, mais você vai crescer. Se você precisa de mudança, você precisa mudar o seu ambiente de uma maneira muito prática. Desenhe o seu ambiente de uma maneira que... Desenhe o seu ambiente mudando aquilo começando a mudar aquilo que está no seu celular, começando a mudar aquilo que tem no seu quarto. Às vezes nós temos que mudar como que nós tratamos o nosso casamento, falando de maneiras erradas. Cuidado com as finanças, cuidado com o jeito que você está gastando os seus finanças. Talvez você esteja fazendo algumas coisas no automático, você vai pro supermercado e você sabia que o McDonald's, eles sempre colocam os símbolos, a plaquinha do McDonald's, ele sempre coloca num lugar muito alto. Isso é um sinal para que as pessoas possam enxergar de longe e estar indo para lá. E às vezes você está gastando seu dinheiro porque você está vendo algo e você está simplesmente dizendo, vou comprar, porque você tem um vício em cima daquela comida, em cima daquelas coisas. E você não pensa sobre essas coisas. Então nós precisamos pensar antes de fazer as coisas. Em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30, diz o seguinte: se o teu olho te faz pecar, e se a tua mão direita te faz pecar, arranca. O que eu estou dizendo aqui não é uma automutilação, tá, gente? O pecado não pode ser uma opção para você. Então, protege o seu ambiente. Se você precisa tirar algo importante, aquilo que você está vendo, aquilo que você toca, você não pode deixar a possibilidade de pecado dentro do seu ambiente, gente. Então, a nossa força de vontade, ela é muito fraca, gente. Jesus disse isso. E é por isso que Jesus nos ensina a entregá-la. E nós aprendemos isso na oração de Deus, né? No Pai Nosso. Que o seu reino venha, que a tua vontade seja feita. Porque é a vontade de Deus que importa. E é por isso que ali na angústia de Getsêmani, Jesus ele disse o seguinte: se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Vamos ficar de pé. Nós estamos terminando. Eu quero terminar agora com esse momento. Por favor, preste atenção agora. Olhe para mim. A vontade de Deus, ela é boa, mas a minha não é boa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz ali em Romanos 1 e 2, ele fala: apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e que nós não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados com a renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pior coisa que tem é confiarmos na nossa própria vontade, não confiar na vontade dele. Confie no ambiente de Deus e na presença gloriosa dele. Se exponha a um ambiente correto. Crie o ambiente na sua casa, no seu lar. Nós precisamos criar um ambiente
né, que convide a presença de Deus nas nossas casas. Lembre, nós somos chamados para trazer o reino de Deus para essa terra. Então a sua casa, a sua vida é uma representação dele aqui. Então o que você está fazendo? Quando as pessoas te veem, você acha que eles conseguem ver Jesus? Ou eles veem alguém difícil, que não entende nada de amor, que não entende nada de cuidado? Será que Jesus está vendo? Será que as pessoas estão vendo Jesus na sua vida? Dá um sorriso para a pessoa do seu lado. É assim que nós demonstramos Jesus para as pessoas. Não com a cara fechada. Feche os olhos.